Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Mundial FM Web. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Virando a Chave. Eu sou Milena Araújo, CEO da Delta Realizações Imobiliárias. É um prazer enorme estar aqui com vocês todas as quintas-feiras, das 5 até as 6 horas da tarde, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e sobre os empreendimentos que transformam a nossa região. Esse programa tem o patrocínio do Zarzur Soluções Contábeis, especialistas em reduzir impostos de forma legal e segura para prestadores de serviços. Hoje, preparem-se para um programa que vai inspirar e transformar a sua visão sobre os espaços em que você vive, em que você trabalha. Vamos desvendar as tendências de projetos arquitetônicos e decoração que valorizam o seu imóvel. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem uma convidada muito especial, a profissional que assina projetos incríveis de arquitetura aqui em Pirassununga, e é a nossa querida arquiteta Natália Sundfeld. Com a Natália, a gente vai descobrir hoje como é que um bom projeto e uma decoração estratégica podem não só trazer mais conforto e beleza para o seu dia a dia, mas também agregar valor real ao seu patrimônio. Lembrando, mais uma vez, você pode participar ao vivo, mandar perguntas para mim e para a Natália, principalmente, e comentários pelo aplicativo da rádio, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp da Rádio Mundial. Mais uma vez, vou deixar aqui para vocês, 99793-9785. Fiquem à vontade para interagir com a gente, vai ser um prazer enorme. E, Natália, seja muito bem-vinda ao Virando a Chave. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito honrada por ter recebido esse convite de você e de todos aqui da rádio, a todos os ouvintes. Uma boa tarde. E vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse universo imobiliário, residencial, comercial também. E estou aberta às perguntas. Nós desenvolvemos eu tenho, né, aqui um escritório de arquitetura. Já faz 16 anos que estou na área. Nossa, bastante. Bastante. Às vezes até eu me assusto com esse tempo na área de trabalho, de formação. E então, cada dia a gente aprende mais. Tem uma equipe que ajuda muito também lá. A gente não trabalha sozinho, né? Então, estou pronta aqui para receber as perguntas, as dúvidas de vocês também, o que vocês puderem mandar. E vamos lá. Que legal, que legal. Natália, hoje você não trabalha só em Pirassununga, né? Isso. Na região toda você tem projetos? Isso, nós temos. Nós pegamos... na verdade, a gente desenvolve projetos para todo o Brasil, né? Eu tenho essa mentalidade de trabalhar... Como a gente tem muito a questão do online hoje, onde nós conseguimos fazer reuniões até fora do país, inclusive, né? Exato. Então, nós fazemos projetos para o Brasil inteiro. Com obras em andamento, nós temos, sim, fora de Pirassununga, pegamos a região de Araras, Piracicaba, temos projetos casas sendo feitas em Jundiaí. Então, é um raio aí fora de Pirassununga grande. Legal. E é um desafio, né? Atender a todas essas demandas, porque... em cada lugar, em cada região, é uma prefeitura diferente que a gente lida, são normas diferentes de condomínios que a gente tem que trabalhar e ter a criatividade ao mesmo tempo, né, de pensar tudo isso junto. Exato, exato. A gente vê, assim, no seu trabalho, a preocupação em unir funcionalidade, estética, né? Isso, a sim. questão da beleza com a utilidade que aquele espaço vai ter. O que você pode, para iniciar a nossa conversa, o que você pode trazer aqui para nós como algo que realmente agrega valor num projeto hoje? Então, na hora que você vai pensar num espaço, o que é o principal para você? Aí depois a gente pode destrinchar, assim, do começo ao fim, né? Quem está pensando em construir, por onde tem que começar, sim, como é que é essa conversa, como é que funciona o trabalho do arquiteto, a gente vai puxando depois esse fio da meada. Vamos. Bom, meu lema, né, na verdade, e que eu levo muito comigo isso para todos os projetos, tanto quando se trata de projetos comerciais, residenciais, construções do zero, reformas, a gente tem que priorizar a funcionalidade do espaço. Então, hoje, acho que você também deve saber sobre isso, entender um pouco da questão do valor do metro quadrado, né? Nós temos que utilizar esses espaços da nossa residência. A gente, mesmo quando se trata, que nós trabalhamos desde projetos menores
até grandes casas de 1.000 e poucos metros quadrados. Então, não importa o tamanho do seu sonho, da sua residência, o que importa é que os espaços tenham funcionalidade e também eu levo muito em consideração a questão da insolação dentro dos ambientes, ao conforto térmico, a integração entre os espaços. Para quê? Para que a família se socialize. Hoje em dia, com o uso da internet, dos meios de comunicação, onde por exemplo, os filhos se isolam nos quartos, onde a família, os pais trabalham fora, onde a família não tem tanto aquele convívio, você projetar uma residência que busca e que prioriza isso é muito importante. E, além disso tudo, também levo muito em consideração a beleza e a estética junto. Por quê? Porque uma casa, ela tem que ser prática e funcional, sim, mas ela tem que ser bonita também, né? Ela tem que encher os olhos quando você entra. E o que faz esse diferencial, na minha opinião, na fachada, que é aquele impacto inicial, mas são os materiais que a gente vai usar. Então, hoje, uma sala, ela pode ser de várias formas. Eu digo assim, um ambiente, um espaço fechado. E como você vai rechear ele, que é o diferencial, né? Então, essa é a nossa função como arquitetos, como designers de interiores. Que legal. Nossa, adorei o que você falou sobre a questão dos filhos que se trancam mais no quarto, porque a gente não está falando só da preocupação do arquiteto em trazer funcionalidade aos espaços, não é só a beleza, mas é como as famílias convivem hoje também, né? Sim. Eu imagino que eu sei que existe uma reunião de briefing onde a família vai dizer para você, olha, nós queremos dar ênfase nesse espaço, né? Nós queremos, por exemplo, uma área de lazer mais que traga mais união, enfim, né? E aí, que legal poder agregar essa funcionalidade ao projeto, né? Isso. Que legal. Eu acho assim, cada pessoa é única, né? E cada família tem a sua rotina, tem as suas demandas. Então, quando uma família chega até mim, é a primeira vez, né, que eles... Então, a gente está tendo esse primeiro encontro. Às vezes é até difícil alguém se abrir e falar sobre como que é seu relacionamento com os filhos, como que é com o marido, como que ela trabalha e tal. Então, eu acho que a primeira vez que eu encontro com o cliente, eu tento ter uma conversa e eu tento ouvir bastante, né? Então, eles falam bastante. Às vezes, eles já vão chegando com as ideias assim, eu quero 3 suítes, eu quero uma sala integrada e tal. Mas, além de escutar isso, eu tento procurar entender mais sobre a rotina e sobre o porquê que aquela pessoa deseja, por exemplo, nossa, eu não gosto muito de verde na minha casa, paisagismo, não tenho tempo para cuidar de plantas. Poxa, mas o verde é fundamental, né? Porque você olhar para um paisagismo bacana e você tá na sua casa e admirando aquilo é importante. Então, vamos pensar de uma outra forma que a gente pode trazer isso, Sim. Né? Por exemplo, hoje tem muito aquele foco, ficar em casa é o novo sair, né? Todo mundo brinca, né? Sim. Então, as pessoas focam nessa questão do lazer. A área do lazer, a área da churrasqueira, em colocar os produtos mais tecnológicos, uma super chopeira, tal. Isso tudo eu entendo. Mas será que isso para vocês funciona? Né? Porque na casa do amigo tinha, na casa... Então, assim, eu tento escutar bastante e, a partir disso, ir destrinchando o projeto, né? Sim. E tem uma parte interessante também no seu trabalho, que aí, nessa hora, ele se encontra bastante com o meu, que na hora de pensar no projeto de um imóvel, não existe mais, muitas pessoas têm a ideia, mas eu costumo dizer muito para o meu cliente que não existe mais a ideia da casa para a vida toda. Não, né? Verdade, sim. E tem muita gente que fala para mim, Milena, eu quero comprar uma casa agora para eu aposentar. A pessoa tem 30 anos. Aposentar nessa casa. Falou, isso não vai acontecer. Não vai, sim. Isso não vai acontecer, porque a vida da gente muda, o contexto familiar muda, nasce uma criança, o filho vai estudar não sei onde, Isso, enfim. as necessidades mudam, né? E na hora de pensar num projeto, você também tem que pensar que aquela casa vai voltar para o mercado, de alguma maneira. Né? Isso é um desafio, inclusive. Porque, às vezes, eu percebo que eles chegam, assim, com umas demandas específicas daquele momento da vida deles. Então, por exemplo, assim,
Bom, nossa, eu gostaria muito de fazer um quarto extra, porque eu, sei lá, eu recebo familiares que vêm de tal cidade, ou porque minha mãe é idosa e eu quero que ela more junto comigo. Ou então, meu filho mora fora, agora atualmente está fazendo faculdade, mas final de semana ele vem com a namorada, eu quero... Então, assim, essas demandas são específicas do momento da sua vida. Sim. Mas, se você quer ter uma casa, como eles mesmos dizem, para o resto da vida, você tem que deixar um pouco essa demanda de lado. E a gente tentar conversar e explicar isso, às vezes é um desafio, sabe? Porque... eles têm muito isso formado na mente deles, né? De viver esse agora. Principalmente as pessoas que a gente está vendo que querem fazer um investimento alto, isso, né? Na casa. E muitas vezes eu converso com os clientes dizendo, olha, vamos pensar em um produto que tenha uma boa possibilidade de venda também no futuro. Ah, não, mas eu não vou querer vender. Eu sempre digo, vai. Sim. Vai sim, porque eu vou chegar com uma proposta daqui 2, 3 anos, você vai ver que vai ser recusar. Ou às vezes, por exemplo, a gente vai, principalmente em sobrados, né? Sim. O pessoal fala assim, não, mas quando eu tiver 80 anos, eu vou ter que ter um elevador. Eu falei assim, calma, você não sabe se vai ficar até os 80 anos. Exato. Então, gente, eu acho que a gente tem que aliar as duas coisas. Sim. A sua vontade com o mercado, né, que é importante, se essa casa for para venda no futuro. Sim, né? sim. Outra coisa que deve ser também, fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão de localização, né? Muitas vezes eu vejo clientes, por exemplo, querendo fazer um investimento muito alto em um local que eu acho que não faz sentido, ou então um investimento mais baixo em um condomínio que faria mais sentido investir para ter 3 quartos, e a pessoa quer fazer 2. Sim. Então, esses toques são importantes vir do arquiteto também, né? Eu acho que é desde a escolha do terreno. Sim. Porque, assim, já aconteceu várias situações no meu escritório da pessoa ter um projeto em mente que não cabe no terreno dela. Então, assim, e aí ela se frustra. Aí ela acha que o arquiteto, às vezes, não é competente o suficiente para fazer o que ela deseja. Sim. Ou, às vezes, ela vê na internet um projeto e ela quer transportar isso para o terreno dela. E a hora que você vê um projeto feito num super terreno, para um terreno de 300 metros quadrados. Olha que interessante isso que você está me falando. Significa que seria interessante que o arquiteto participasse da escolha. Seria, se possível. Do terreno, se né? Se você ainda não tem o seu arquiteto definido, mas eu não sei ainda nem quando que eu vou fazer uma casa, contrata ele só para fazer essa assessoria para você. Que legal. Eu acho importante. Um bom corretor é capaz de dar algumas ideias, inclusive na parte de posicionamento do sol e tal. Mas claro que nessa hora ter um arquiteto do lado vai fazer toda a diferença, né, Natália? Com certeza. E assim, vamos então do começo. Em que momento, para quem está pensando em construir ou reformar, em que momento essa pessoa deve procurar o arquiteto? Bom, se você já tiver o terreno, né, aí você já tem que ter mais ou menos uma ideia de quando você pensa em começar. Por quê? Porque um projeto de arquitetura, ele pode variar em prazos. Porque ele tem vários tipos de projeto que nós fazemos. Às vezes só a planta baixa, com a maquete 3D, que a gente fala que é a estrutura da casa. Se você vai querer junto com um projeto de interiores, então cada um conta um prazo, né? Temos que contar também a questão de o projeto ficar retido para aprovação numa prefeitura, para você obter um alvará, num condomínio, que também exige, né, se for um condomínio. Então, e aí, um projeto pode levar de 4 meses até 1 ano para ser feito, porque esse projeto ele vai passar por alterações. Nós precisamos fazer um projeto com calma, né? Então, a primeira coisa, o ideal é sempre procurar o arquiteto. Eu falo que é igual um casamento, uma festa de casamento que você planeja 1 ano antes. Sei. Então, 1 ano antes é um prazo ótimo, assim, eu acho. Interessante. Até para uma reforma. Até para uma reforma também, porque a reforma, o projeto ele vai planejar essa reforma, né? Sim. Então, aí o arquiteto precisa avaliar a estrutura, né? Ou pode chamar um parceiro, um engenheiro que é capacitado para isso. A partir disso, vai saber se vai poder abrir ou não essa parede. Assim, e outras, né? Tem a questão também da equipe que você vai contratar, né? Geralmente, já apareceu, olha, eu já estou com o terreno pronto e meu pedreiro já vai começar a obra.
Aí eu falo, olha, Calma. infelizmente eu não vou conseguir, porque o projeto demora para ser feito, né? Sim, claro, claro. Até porque eu imagino que ao longo do processo, você como profissional vai também dando sugestões para a pessoa, né? Olha, vale a pena ter uma dispensa, vale a pena tirar esse pedaço, aproveitar melhor aquele pedaço, né? É, isso. Exatamente. Às vezes, assim, falando da questão da reforma, o cliente às vezes nem imagina, eu quero muito nesse local fazer esse tipo de cômodo, mas às vezes a gente avalia e sugere até mais coisas que às vezes vai interferir menos, né, na reforma. E a reforma a gente trabalha bastante também. E hoje o que tem aparecido muito lá no escritório são reformas de fachadas. Então, às vezes, a pessoa compra um imóvel, aí ela quer deixar com a cara dela, né? Então, às vezes, ela gosta mais de um estilo clássico, ou ela é mais contemporânea. Então, a gente, assim, a cara da casa já se transforma. Sim, é verdade. E aí, no interior, a gente vai trabalhando também para que aquela casa que ela comprou fique prática e funcional para ela. Sim. Que legal. E levando em consideração que a gente está numa cidade como Pirassununga, que tem um contexto de clima, né? Enfim, é muito calor, Sim. Que tem bastante chuva no fim do ano, no comecinho do ano. Eu imagino que tudo isso você leva em consideração também, né? Sim. A gente prioriza muito a questão da ventilação cruzada, que é fundamental. O que é ventilação cruzada? É o ar e o vento sair por um cômodo, entrar por um cômodo e sair pelo outro, né? Então, você ter essa circulação de ar dentro da casa é fundamental, principalmente em uma cidade quente como Pirassununga e região, né? Sim. Criar áreas sombreadas dentro da casa para proteção do sol, então os beirais mais extensos, varandas mais cobertas, trabalhar com elementos que tragam a ventilação, mas quebrem o sol, brises, alguns elementos nesse aspecto. O paisagismo, né? Então, o jardim ser um filtro natural para casa, isso é importante. Legal. Falando nisso, a arquitetura é um mundo que está em constante evolução. Sim. Também, né? E o que é que você vê como tendências para os próximos meses, para o próximo ano? O que é que você está vendo no mercado, que você está achando interessante, que você está incorporando nos seus projetos? Traz um pouquinho disso. Sim. Eu vejo que hoje, eu falo que, né, não sei se é uma tendência ou se é algo que veio para ficar mesmo, mas as pessoas não querem mais aquele minimalismo frio, né? Não querem mais uma casa que não tenha, vou dizer assim, né, falando mais fácil, a casa com cara de casa, né? Sim. Então, as pessoas querem morar no espaço onde elas se sintam aconchego, sinta que ela se sente pertencente àquele espaço. Sim. Então, trabalhar com elementos decorativos que remetam a alguma coisa da família, móveis também que remetam. Então, nossa, mas eu tenho vários móveis antigos, minha vontade é mandar tudo pro lixo. Falei, não, gente, calma. Legal. Porque hoje a gente consegue incorporar, né, de várias formas. Hoje, eu não vejo mais aquilo, nossa, aquilo não se usa mais, aquilo não se usa mais. Não existe mais isso, né? Dificilmente. Hoje, a gente tenta sempre o quê? Uma tendência é os elementos naturais, que eu falo. Então, é a pedra, a madeira. Esses nunca vão sair de moda. Sim. Né? Você ter elementos naturais dentro de casa. Eles exigem manutenção, né? Então, a madeira exige manutenção, a pedra tem que ser feita uma limpeza. Mas, assim, eu falo que a casa é como um organismo vivo, né? Sim. A gente não se cuida, a gente não está sempre, né, se cuidando. A casa é assim também. Ela precisa de pintura, ela precisa de tratamento. Que coisa, né? Quando, por exemplo, um construtor da cidade vai fazer um imóvel para vender, muitas vezes ele questiona antes os corretores, né? O que está vendendo, o que eu faço, o que eu não faço. E cada vez que eu entro numa casa dessa, numa casa que foi feita para agradar os olhos de várias pessoas, eu sinto essa frieza. Falta um elemento característico, né? Falta uma coisa de mais personalidade. Sim. Né? Então, é interessante ver isso, né? Porque cada vez mais eu tenho visto as pessoas procurarem casa com cara de casa. Você vê? Né? Sim. Isso é uma tendência, não sei se é tendência, enfim, você que vai dizer, mas é algo bastante interessante. Eu tenho visto isso nos meus clientes também. Eu acho assim, quem é investidor, né? A gente faz também bastante projetos lá para pessoas
pessoas que investem, que constroem para venda, né? Uhum. O que eu falo para eles é assim, realmente a gente tem que trabalhar, a gente não tem um cliente específico, né? Então, no caso de uma casa para venda, a gente não sabe quem é o cliente. Então, a gente tem que trabalhar com os ambientes que sejam vendáveis. Então, o que é importante? É 3 suítes, ter salas integradas, ter um espaço de lazer, uma piscina? Ok, a gente vai projetar. Agora, a decoração interna dessa casa vai ser de quem for comprar ou morar. Eu tenho algumas pessoas que a gente trabalha assim, que eles já entregam a casa até com a televisão, com o cooktop. Tudo. Acho super bacana, porque é mais fácil de vender, né? Quando eu mostro para o cliente um imóvel, por exemplo, que já tem os planejados, que a cozinha já está pronta, está vendido. Sim, então fica o recado para quem deseja investir. Com certeza. Porque eu acho que vale muito a pena você já disponibilizar ali um investimento para fazer a parte interna da casa. Pelo menos o projeto já de interiores da marcenaria, comuns, né? sim, a cozinha alguns já móveis soltos. Exato. Eu acho bem bacana. Também assim. acho que faz todo sentido. E agrega aí, valor, né? E o cliente que está chegando consegue ter o sentimento. Sim. Né? Consegue visualizar a família ele dele se imagina ali naquele sofá, Exato. naquela área de lazer. E né? claro que o corretor também faz esse trabalho, Exatamente. né? Olha, imagina que dá certinho para sua família, olha, sua bebê, olha aqui esse lugar para ela sentar na mesa, sabe? É um papel importante. E aí a gente já consegue trazer, porque tem muita gente que não consegue ver uma planta e imaginar a casa. Você deve saber isso, Sim, né? muito. Então, na hora de chegar e ver o imóvel, é nessa hora que a gente ganha Sim. o cliente, né? É verdade. Que legal, que legal. E hoje, por exemplo, depois da pandemia, que tem muita gente trabalhando em casa, eu acho que você tem pensado bastante nisso, né? Sim. Espaços mais multifuncionais, Sim. um home office mais organizado. Esse é um cômodo que agora né? todos pedem, sim. Que legal. E outra coisa que sempre teve na minha cabeça é assim, eu sempre pensei que um escritório é importante não só por causa disso, mas porque a gente tem filhos, né? Todo mundo, quem tem família, sabe do que eu tô falando, que a criança precisa de um espaço para ela fazer. Quando não é no quarto, precisa de um espaço para ela Sim, para ela fazer as tarefinhas, as coisas, para estudar, né? E eu acho que é um momento em que as pessoas têm olhado mais para isso também, né? Sim, tem. A pandemia foi um divisor de água, assim, da arquitetura. Eu vejo isso, assim, que muitas coisas surgiram depois, assim, tudo, em termos de acabamentos, em termos de disposição da casa. E o home office, né, o escritório, a maioria dos clientes acabam pedindo, e às vezes a gente agrega ele até com banheiro próximo, que ela pode até virar uma quarta suíte na casa. A maioria não é para receber pessoas, né? Não é um escritório que você vai fazer atendimentos, né? É um escritório para você trabalhar em casa, online e tal. E aí a ideia é que, assim, olha, eu sempre falo para os clientes, poxa, você vai ficar nesse espaço o quê? 6, 8 horas por dia? Vamos proporcionar alguma coisa diferente, um escape de visão ali. Coloca um jardim bacana, voltado. A iluminação é fundamental. Sim. A iluminação artificial é fundamental, ela tem que ser aconchegante. Isso é uma coisa que eu priorizo muito nos meus projetos, porque cada pessoa gosta de um tipo de iluminação. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de muita luz, tem pessoas que gostam de pouca luz. E então, quando é um casal que tem essa diferença, então a gente tem que saber trabalhar isso. Que legal. Uma coisa que eu tenho visto também, que eu acho bastante interessante nos imóveis, é o quarto do casal com 2 closets e 2 banheiros. Sim. Eu gosto disso, porque muitas vezes o casal tem uma rotina muito diferente e um não incomoda o outro. Não, exatamente. Né? Sim. Ou até o casal com 2 quartos separados. Também não tenho nada contra, não, mas existe muito isso, né? Existe, sim, bastante. Eu acho assim que que nem você falou, cada um tem ao mesmo tempo que é um casal, você tem os horários diferentes, você tem a sua vida, né, momentos diferentes. Então, priorizar essa individualidade também é importante. Porque para as mulheres ter o próprio closet é o sonho, né? Sim, sim. Inclusive, o closet é um elemento de venda muito importante para nós, para as mulheres, sim. sabe? Porque a mulher se sente bem servida por aquele espaço e a gente sempre diz, olha, você merece. Então, né? Sim. Trabalha tanto, né? Que legal ter um espaço com a sua maquiagem, onde você pode sentar lá, se maquiar, ter suas coisas. Ai, que delícia, né? Maravilhoso. Fala, Betinho, tem gente falando com a gente aí?
uma boa noite. Boa noite. Não, já estou na noite. Já está na noite. Fico tanto tempo aqui que eu até esqueço. Mas, gente, uma boa tarde. A Natália, sua xará. Que legal. Ela mandou uma boa tarde para todos. Falou que tá gostando muito do programa, né? Legal, obrigada, Natália. E ela falou que recebeu o link, né, de uma pessoa e entrou ali. Ela falou que eu nem ia entrar. Mas ela achou interessante. A pergunta dela foi que hoje ela tem um local mais ou menos de 100 e poucos metros quadrados. Ela não especificou, ela pôs uns 100 metros, né? E ela quer transformar esse espaço num conceito mais aberto. Sim. E ela está perguntando se compensa hoje na questão da venda, se agrega esse conceito aberto, né? Hoje em dia, né, nessa metragem, né? Sim. Bom, eu vou falar da parte da arquitetura, né? Da venda, aí vai dar uma posição melhor. Eu acho que, sim, eu acho que, primeira coisa, para você ter esses espaços integrados, você precisa pensar na questão dos acabamentos. Então, por exemplo, você vai ter no mesmo ambiente sala, cozinha, sala de jantar. Então, eles têm que se conversar entre si. Então, você vai colocar um móvel na sala, vai colocar um planejado na cozinha. Então, além daqui a gente está falando de ter a sua cara, mas eles têm que se conversar ao mesmo tempo. E o que é bacana desses espaços integrados é a ventilação natural, a iluminação, que fica bem bacana. Dá para trabalhar com grandes vãos de vidro. Eu sou super a favor. Legal. Eu gosto também, mas já tive dificuldade de venda em imóveis que têm ambientes mais íntimos integrados. Não esses ambientes mais sociais, sala, cozinha, né, sala de TV, Sim. sala de jantar, tudo integrado. Fantástico. Mas já tive, por exemplo, no portfólio, um imóvel com um banheiro todo aberto e o quarto todo aberto no meio, sabe? Isso é uma coisa muito específica, né? Aí eu já tive dificuldade de vender tá. esse imóvel, porque era o banheiro no meio do quarto todo aberto. Então, tive bastante dificuldade, mas eu sempre digo que existe o cliente certo para o imóvel certo. Isso, verdade. Depois vendemos, mas é algo para se pensar, porque é algo que pode não agradar todo mundo. É verdade. Né? Legal. Porque assim, às vezes lá no escritório, algumas pessoas falam assim: não, eu não quero cozinha aberta, eu não quero minha cozinha integrada, porque eu faço fritura, daí vai ficar minha casa inteira cheirando fritura. Então, assim, você cozinha bastante, então vamos pensar, você quer um espaço mais separado, mas vamos pensar de uma forma que você possa integrar também. Então, quando você estiver cozinhando, a gente fecha, quando você quiser receber né, os convidados ficarem todo mundo junto, a gente abre. Uhum. Então, eu acho que é de cada um mesmo. Isso daí né, agora as áreas íntimas ali expostas, assim, eu não sei, também é muito específico. Exato, é isso, Natália. Então, acredito que dá para fazer, mas só tomaria cuidado com as partes íntimas, né, da casa. Legal. Se tiver mais alguém aí, Betinho, você avisa a gente. Fala uma coisa para mim, Natália. Em caso de imóveis, por exemplo, a gente já falou aqui sobre valorizar um imóvel que está à venda com a decoração, com o projeto de interiores, tudo isso. Agora, um imóvel locado. Existem alguns elementos que a pessoa pode agregar num imóvel locado, sem fazer nenhuma alteração estrutural, mas que tragam uma cara de casa, né? Porque a locação, ela é uma fatia do mercado importante, né? Você faz projetos para imóveis locados? Sim, fazemos. Olha aí, que legal. No caso, aí o que a gente busca trabalhar? Com móveis soltos, que a gente chama, que são móveis que você pode levar, né? Então, você usar um aparador no lugar, que daí você pode levar para um outro imóvel. Sofás e poltronas que não sejam tamanhos muito específicos, né? Que daí eles se adaptam em outros locais. E tentar, assim, não trabalhar com muitos planejados, né? Sempre tentando também quadros. A iluminação, realmente, assim, talvez seja algo que é difícil de você transportar de um lugar para outro. A não ser que seja, assim, um pendente, algo específico. Mas, e esses móveis soltos, como que a gente faz? O ideal é analisar o ambiente,
ver a personalidade do cliente, o que ele gosta, o que ele procura, né, nesse imóvel. E aí fazer essa decoração interna. E aí a gente especifica esses materiais e manda o link até para o cliente comprar. Ah, que legal! Bem Você bacana. vai dizer, olha, daria certo essa poltrona nesse espaço, Sim. aqui o link do Mercado Livre. Que Isso. seja. Olha que legal. Ou assim, às vezes, porque, por exemplo, hoje nós temos várias marcas que elas reproduzem o mesmo mobiliário. Sei. Então, um design específico lança, tem o nome dele, só que daí vai N marcas e vende. Então, eu deixo bem claro para o cliente, esse é o modelo, a garantia é essa. Mas se você quiser buscar modelos similares, ok, né? Sim. Então, assim, o que eu gosto é de deixar o cliente bem aberto, sabe? Eu não gosto de amarrar ele com nada e nem prender ele a locais específicos. Então, eu falo, olha, esse é o modelo, se você quiser ver em tal loja, em tal loja, em tal loja. E aí ele se sente livre para buscar onde ele quer, Que né? legal. Então, parte do seu trabalho é ir a campo, né? Sim. Ver o que tem. Porque por exemplo... Acompanhar as tendências, Exato, né? Eu sou leiga no assunto, eu não consigo, de maneira nenhuma, decorar nem a prateleira do meu escritório. Gente, eu vou em Porto Ferreira, eu não gosto, eu perco a paciência, eu não sei o que combina com nada. Eu não sou essa pessoa. E é legal, porque faz parte do seu trabalho identificar, por exemplo, olha, aqui cabe a poltrona tal, então... Você sabe quais as poltronas, quais os sofás, né? Isso, é. Super interessante. Sim, a gente gosta muito de participar de eventos de arquitetura, conhecer lojas novas, né? Que eu acho muito importante, marcas Sim. novas. Sim. Me atualizo muito também pelas revistas, internet, dos assuntos novos da arquitetura. E sou fã da iluminação, como te falei, né? Sim. Que também sempre busco aprender bastante. Mas... realmente é isso aí. Ai, que legal, que legal. Eu não tinha ideia do quão completo precisa ser esse conhecimento, né? Verdade. Porque você precisa entender do material, da cor, da combinação de tudo isso, para daí fazer uma boa sugestão para o seu cliente. E preço também, né? E preço também, sim. Falando em preço, quem hoje, por exemplo, vai alugar um apartamento, quer transformar aquele apartamento de 2 quartos num ambiente gostoso, tem um orçamento mais enxuto, que sugestões você dá para essa pessoa? Em primeiro lugar, ver as suas necessidades para aquele espaço. Então, você vai, por exemplo, você vai alugar esse imóvel. Às vezes acontece, né? Já apareceu no escritório um cliente que ele comprou um apartamento, no caso ele comprou, né? Aí, o apartamento, ele não tinha suíte, ele tinha 2 quartos e um banheiro. Aí ele queria transformar um quarto em suíte e usar o outro quarto como closet, né? Então, aí a gente criou esse projeto. Então, assim, foi um projeto criado, ele tinha um orçamento, e aí a gente fez o projeto dentro do orçamento dele, do que ele sonhava. Agora, com relação ao orçamento mais enxuto, o que eu vejo primeira coisa, não trabalhar realmente com muitos planejados, porque hoje, realmente, o valor dos planejados, e principalmente para aluguel, não vai compensar, Sim. né? Outra dica que eu dou móveis mais clássicos, né? Não se prender a muito uma tendência daquele momento, porque daí é algo que você pode sempre levar e ter com você. Tem outras coisas também, por exemplo, você vai fazer uma bancada, então, que pedra que você vai usar nessa bancada? Um granito? A gente pode dar várias dicas de peças mais baratas que elas conseguem ter vários formatos. Então, por exemplo, hoje um granito cinza, que é um granito mais em conta, você consegue deixar ele de uma forma que ele fica elegante, sem ter aquele aspecto mais antigo. E, nossa, são várias coisas assim, legal. Que a gente pode pensar. Então, a pessoa, para pensar na contratação de um arquiteto, ela não precisa necessariamente ter 2 milhões no bolso para construir uma casa num condomínio. Né? Ao contrário, se ela quer ter 2 milhões no bolso, ela tem que contratar um arquiteto. Né? Legal, diga, Betinho. Tem um Rogério aqui, ele é mais ou menos o assunto que está comentando, né? Ele é de Ibaté. Olha né? que legal. Ele é de Ibaté e tá acompanhando aqui, virando a chave, e ele pergunta assim, essa questão da modernização. Já foi comentado alguma coisa aqui, mas o que se pode fazer? Ele falou que assim, ele é muito fã
daqueles programas como ele citou ali, Irmãos à Obra, né? Mas é demais isso. E, só que ele falou assim, não é a nossa realidade, Sim. né? Aqui no nosso país, mas como ele falou assim, gostaria como deixar assim, ele falou que tem 3 imóveis, né? Como deixar ele, trazer mais tecnologia, né? E ser mais atrativo para tentar, então, aumentar um pouquinho o aluguel, alguma assim, o custo dele, assim, né? Pergunta interessante. Como valorizar ainda mais o imóvel através de uma alteração pequena que seja, né? Que ele falou, aqui ele comenta que ele já tentou, já vê várias coisas, né? Objetos, né? Alguns detalhes, mas muitas coisas são importadas, né? E aí esbarra na questão das taxas, né? Da alfândega, né? Então, o que ele consegue fazer aqui no Brasil ainda para deixar mais atrativo ele poder ganhar um pouquinho mais? Bom, eu acho assim, nós temos hoje, aqui não precisa nem fora daqui, isso que eu ia falar, não precisa ir fora. Ótimas, Sim. excelentes, de produtos modernos. Assim, pelo que eu entendi, ele quer dar uma modernizada nessa casa, nesses imóveis, né? Muitos clientes aparecem lá também, às vezes, principalmente com questão da reforma. Poxa, eu quero deixar minha casa mais moderna, parece que minha casa está antiga, meu piso é X, minha bancada é Y. O que eu aconselharia a ele? Primeira coisa, trabalhar com alguns elementos diferentes, criar espaços diferentes dentro desse imóvel. Como? De repente, uma parede ali, que naquele imóvel está meio perdida, ela receberia um revestimento e uma iluminação, já fica outra parede, já fica outra situação. Ou, às vezes, não sei se nesses imóveis tem piscina, né? Então, ele pode trabalhar aquela área da piscina de uma forma diferente, né? Criar lugares diferentes ali, um espacinho com um móvel ou um deck, que já vira atrativo também, as pessoas gostam muito. A questão também, entra também a questão dos eletros, eu não sei se tem, né, na parte dele, mas uma churrasqueira bacana, que as pessoas gostam de fazer churrasco, né? Tem uns que preferem churrasqueira a gás, tem outros que gostam de churrasqueira a carvão ainda. Principalmente também, como eu falei, a iluminação, ela vai valorizar o seu imóvel. Então, não adianta nada a gente criar um cenário lindo, uma decoração linda e não valorizar com iluminação. E aí estraga tudo. Então, eu acho que eu valorizaria esses pontos. Legal, legal. Muito bom. Uma coisa que eu me lembrei agora que você está falando, quando a gente fala um pouquinho de projetos comerciais, trazendo um pouco essa parte, eu tenho percebido o comércio se preocupado em ambientes instagramáveis. Tem mesmo. Como é que está sendo isso? Realmente, nós estamos com até uma certa demanda da área comercial, lojas, escritórios, Sim. né? Porque, assim, eu vejo, vamos falar mais do setor logístico, né, de comércio. Recentemente, nós fizemos uma loja de sapatos aqui na cidade e foi um sucesso, assim, foi muito bacana. A cliente não alterou nada do projeto, assim, isso legal. Às vezes é meio raro. É raro, mas acontece? Acontece, né? Mas a gente entende que na questão do orçamento tudo. Mas, então, o que a gente procura? Primeira coisa, valorizar o produto. Sim. Então, você pensar na questão, se você é uma loja de sapatos, como é que você vai valorizar o sapato, a bolsa, o cinto? Setorizar essa loja, outra coisa muito importante, porque na cabeça do ser humano, a gente gosta de olhar para coisas organizadas. Sim. E quando ela se identifica com o espaço, que ela sabe que ali é um cantinho do vermelho, ali é um cantinho do verde, ali parece que ela se encontra. Então, setorização desse comércio é muito importante. Você ter um local ali, porque hoje a gente tem que receber as pessoas no comércio. Eu vejo que isso está mudando. Você ter um local com um cafezinho, um sofá, onde a pessoa se sinta ali pertencente àquele lugar. Sim. A venda é certa, né? A venda é certa. Com certeza. Então, investir num profissional para fazer esse design da sua loja, esse design do seu ambiente é fundamental. Eu, por exemplo, sou essa cliente. Às vezes, as minhas amigas, donas das lojas que eu frequento, de roupa, de sapato, o que seja... Ai, Mia, eu quero mandar uma sacola aí para você. Eu falo, eu não quero. Eu queria ir aí.
É Eu verdade. queria ir porque eu quero sair do meu escritório, eu quero tomar cappuccino, Sim. eu quero trocar ideia, eu quero ver as coisas e tal. O atendimento e o ambiente é tudo. É, não é? É. Eu gosto de chegar num lugar e Sim. estar acolhida. E eu tenho, por exemplo, várias ideias interessantes para o ambiente, por exemplo, de uma imobiliária, que eu não gostaria mais que fosse um escritório. Sim. Com cara de escritório, sabe? Exatamente. E porque receber as pessoas. Porque você tem que estar numa mesa olhando para duas pessoas. Se você pode Exato. sentar numa cadeira e conversar, No não sofá. é? No sofá. Exato, com né? um frigobar. Sim. Com uma adega. É. Sabe? Não, esse conceito de mesa do profissional, isso para mim não funciona mais. Sim. Sabe? Sei. Na hora de vender um serviço, por exemplo, que é o meu caso. Então, tenho várias ideias, a gente conversa. Eu vou dar um exemplo, assim, bem simples dessa situação que eu falo que o atendimento e o lugar vende, que atualmente eu trabalho com uma empresa de Ribeirão que faz a parte de automação residencial, né? O foco deles é esse e cinema em casa. Isso que é uma outra coisa também, para quem pode investir, eu acho muito bacana, né? Também acho. E nesse showroom deles, eles têm 3 cinemas lá dentro. Então, eles fazem por preço, né? Então, esse cinema custa X, esse Y, né? E aí, quando a gente chegou lá nesse lugar, eu fui com os clientes meus para conhecer. Eles, assim, não tinha cinema na casa deles. Não tinha. E a obra já estava em andamento. A gente criou um cinema porque a empresa conseguiu convencer eles a fazer um cinema. Ela criou a necessidade. Sim, onde eles assim, meu Deus, eu preciso de um cinema, como assim eu não tinha? Olha que legal. Sim. Uma coisa que nem passa pela nossa cabeça. Eu já vendi algumas casas com o cinema e acho fantástico. É, demais. Acho fantástico. Pra quem gosta, eu, por exemplo, adoro. Eu também, sim, gostoso E demais. uma das coisas que eu acho muito legal é quando o arquiteto pensa numa sala de TV mais íntima. Pode não ser um cinema. Isso é uma coisa que valoriza o imóvel também. Pra quem tá buscando fazer pra venda, valoriza sim. É, porque a sala principal da casa, hoje, você vai saber dizer melhor que eu, não é mais a sala de TV, entre aspas, não é? Sim. É uma sala de convívio. Sim. Né? Explica um pouquinho disso, porque eu adoro chegar num imóvel, por exemplo, e ver que tem uma sala mais reservada, né? Sim. Que você ali um local que você quiser ficar Se de espalhar, noite, se de pijama, jogar. se espalhar, comer pipoca com a sua família Sim. e fechar a porta. Ah, funciona muito bem, né? Principalmente para famílias que têm filhos, né? Isso, então, deixa as crianças lá, jogando vendo filme videogame, assistindo o que quiser e os pais ficam vendo outro espaço. Mas ao mesmo tempo tá unido, né? Eu vejo essas salas de TV, hoje a gente faz bastante com aquelas portas que você consegue abrir ela totalmente, integrar ou ao mesmo tempo separar. Sim. Né? E aí e tem a questão acústica, esses cinemas têm a questão acústica Sim. também. Mas sala de TV eu acho bem bacana também. Eu, por exemplo, tenho um filho pequeno de 6 anos e o outro adolescente de 14. 13 para 14. Acho fundamental ter espaços para eles. Sim, né? também acho. Tem um de 3 e um de 8, eu sei. Exatamente Sim. isso. Exato. Ai, que legal, né? Como é possível adequar vários ambientes, né? É, verdade. Legal. E claro, né, nós estamos falando aqui, não necessariamente a ideia do cinema foi uma coisa legal que a Natália trouxe, mas existem várias outras saídas para valorizar um espaço, né? Sim. Que é como você trouxe aqui, até para todo tipo de orçamento, né? É verdade, sim. Então, a pessoa, quando chega para você, ela pode, inclusive, te falar, olha, Natália, tenho X mil reais para fazer essa reforma. O que é que você sugere, né? Sim, assim, nós somos responsáveis lá por elaborar o projeto de arquitetura. Mas, assim, a gente receber já uma orientação com relação ao valor, eu acho muito importante, porque vai direcionar mais, né? Então, porque hoje, só dando uma suposição, a gente tem porcelanatos de R$300, R$500 o metro quadrado e porcelanatos de 30, 50, Sim. né? Sim. Temos misturadores de cozinha de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais e misturadores de 300. É verdade. Então, inclusive, é nessa fase que a gente consegue precificar mais a construção, é no acabamento, né? Sim. Hoje gera a média de 40% a 50% do valor total de uma construção é o acabamento. Faz todo sentido. Muitas vezes, o cliente que está com o imóvel à venda chama a imobiliária para fazer depois a avaliação e a pessoa fala, mas eu coloquei tudo do bom e do melhor, por que que não
tal valor. Sim. Mas a gente está vendo, né, o que sim. que a pessoa colocou ali, o que é que, enfim, o corretor também tem ideia, né, do que existe no mercado hoje. Então, faz todo sentido se você quiser valorizar, né? Existe PIA de 10 mil, de 15 mil, existe, né? Muito. Nossa, assim, é um universo, sabe? É um universo de opções. Sim. E aí a gente vai... nosso papel é direcionar, né? Porque, assim, eu sinto os clientes nessa etapa bem perdidos. Assim, nossa, eu não sei o que eu compro, o que eu faço. Eu falo assim, não, calma, é a gente que vai te direcionar. Legal. Então, assim, eu começo a entender o gosto de cada um para já ir direcionando. Legal. Né? E que erros você acha que as pessoas cometem na hora de... Quando você entra num imóvel, assim, o que é que te incomoda? O que é que você fala, nossa, isso daqui eu não faria de jeito nenhum? Eu acho que vamos falar primeiro da disposição dos cômodos. Acho que é essa falta de ventilação, de iluminação natural. Isso é uma das coisas principal que a pessoa peca na hora de projetar, né? Sim. Com relação a acabamentos, acabamentos com muito brilho, muito polimento, né? Isso daí é uma coisa que tem pessoas que gostam, sem dúvida, mas eu não vejo isso uma coisa enjoativa. Eu acho que com o passar do tempo, cansa, né? E, assim, detalhes da moda, né? Com revestimentos 3D, algumas coisas assim, que depois elas, com o passar do tempo, enjoam, né? Eu acho que pecam mais nessa questão aí, nessas questões. Interessante, interessante. Você tem alguma coisa aí, Betinho, para passar para a gente? Você chama a gente. Eu achei super interessante essas colocações que você fez, porque deu para entender que com um orçamento mais baixo é possível transformar qualquer ambiente, né, Natália? E principalmente valorizar o ambiente, né? Legal. Bom, para quem acompanhou a gente aqui, para quem está, enfim, ouvindo, como é que a pessoa pode entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Enfim, fala um pouquinho sobre como funciona hoje o atendimento no seu escritório. Tá. Hoje nós atendemos presencialmente aqui na cidade de Pirassununga. Né, o meu escritório é aqui em Pirassununga, inclusive aqui pertinho, na Rua dos Lemes. Então, presencialmente, convido a quem quiser conhecer meu trabalho lá, tomar um cafezinho, um pão de queijo, que nós fazemos para os clientes. Que delícia! Ou futuros clientes. Pela internet, nós estamos no Instagram, @NataliaSundfel, _arquitetura, né? E lá é onde eu tenho a maioria dos trabalhos, eu posto bastante lá. Temos o site também, nataliasundfel.com.br. Estamos também no TikTok, Facebook, com o mesmo nome, se vocês me procurarem, Natália Sundfel Arquitetura. E posso deixar meu WhatsApp, então o nosso escritório é o 19 99348 3114, tá? Então esse é o WhatsApp do nosso escritório lá. Legal. Temos uma equipe também pronta para recebê-los. Que bom, que bom. E as primeiras perguntas que eventualmente as pessoas tiverem, enfim, eu acho que já pode, nesse WhatsApp aí, eu acho que já dá para... Com certeza, né? Devem. Legal, legal, legal. Agora eu tenho uma pergunta, a gente já está chegando no nosso finalzinho, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que pode ser a dúvida de várias pessoas. Qual a diferença de um arquiteto e de um designer de interiores? Tá. Explica isso. Em que momento o trabalho de cada um vai agregar no projeto de um imóvel? Tá. Bom, o arquiteto ele é responsável pela criação dos espaços. Eu digo assim, pela arquitetura, pela elaboração do projeto de arquitetura, né? Então, nós vamos começar desde o estudo inicial do terreno, depois com a criação do projeto. E também, mas ao mesmo tempo, nós também não conseguimos fazer separadamente a questão do interiores, né? Quando eu estou desenvolvendo o projeto, inclusive, é o que eu falo para os meus clientes, eu não consigo simplesmente criar um espaço 3x3, 4x4. Não, eu crio um espaço a partir do layout dele. Então, eu vou criar uma casa, primeira coisa, como é que eu vou trabalhar a questão da iluminação e insolação? Definido isso, a implantação no terreno. Definido isso, como que vai ser a circulação da casa, como que vai ser a passagem dos quartos, a área privativa, a área social, e isso tudo através dos próprios mobiliários que eu vou posicionando,
Tá? Então, eu digo que o trabalho do arquiteto, ele é muito humano, ele humaniza a arquitetura. E o designer de interiores, ele vem complementando tudo isso. Então, a função dele é entrar mais no quesito de acabamentos, da parte interna, da decoração interna, mas, ao mesmo tempo, ele também influencia nessas questões do dia a dia dos moradores, né? Na verdade, é um trabalho em conjunto, tá? Só que a diferença é que o designer de interiores, eu acredito que ele tem até um tanto de metragem que ele pode trabalhar, né? Isso eu não sei te dizer exatamente, mas ele não entraria nessa parte de projetos arquitetônicos. Entendi, né? Entendi. Faz todo sentido isso que você está falando, porque não faz sentido criar simplesmente 4 paredes sem saber para que elas vão ser utilizadas naquele imóvel, né? Tem que pensar de dentro para fora. Exatamente, né? É isso mesmo. E não de fora para dentro. Legal. Quando a família chega para você, por exemplo, e traz a ideia de espaços, eu imagino que... Eu sei porque eu tenho clientes assim no escritório que dizem, vou construir a casa assim, já tenho a planta, tá aqui, eu fiz a planta. Né? Isso acontece? Sim, muito. Não, eu falo assim, eles ficam morrendo de vergonha de me mostrar. Eu falo, não, gente, mostra, porque assim, quando eles me mostram o desenho que eles fizeram, eu já consigo automaticamente já ver a dinâmica que ele criou. Ah, legal. Então, assim, eu já entendi. Ele separou aqui os quartos, ele separou aqui as áreas sociais, as áreas privativas. E aí eu vou esculpindo isso, né? Meu trabalho é ir melhorando e valorizando isso. Sim. Então, aparece bastante, assim. Legal, legal. Eu acho que a gente conseguiu aqui hoje, além de responder perguntas, trazer um pouquinho desse universo da arquitetura, porque eu sei que tem bastante gente que tem muita dúvida e ainda enxergar a valorização que um projeto arquitetônico traz para um imóvel, seja ele a casa que você mora, a casa que você vai construir para vender, o seu espaço comercial, isso dá um toque completamente diferente, né, para o cliente que chega e no seu comércio, por exemplo, e no seu imóvel que depois você vai colocar à venda e quer que ele tenha um bom valor no mercado, né? Isso daí não existe dúvida, né? Sim, verdade. Obrigada, viu, Natália? Eu que agradeço. Obrigada por essa aula. Muito obrigada. Por compartilhar, né, tanta inspiração, tanto conhecimento. A gente vê hoje no mercado de Pirassununga o seu trabalho e eu estou sempre acompanhando lá no seu Instagram, até porque os clientes me dizem, olha, fiz essa planta com a Natália, não vamos vender a casa que foi a planta da Natália. É importante que bacana. Isso agrega valor Sim. na venda, né? Porque nós, como corretores, temos certeza que aquela planta foi pensada com uma solução de circulação de ar, de iluminação. Isso, né? Exatamente. Legal. Valoriza, né? Sim, eu que certeza. agradeço. Nossa, Obrigada. É uma troca, né? Com certeza. E eu quero agradecer a você também, nosso ouvinte, nosso telespectador, que nos acompanhou, que interagiu. Sua participação é fundamental para que a gente direcione aqui os questionamentos e entenda também como é que eu posso agregar valor na sua tarde, no seu fim de tarde, com informações importantes aqui para o dia a dia no mercado imobiliário. Lembrando que o programa tem o patrocínio do Zarzur Soluções Contábeis, especialistas em reduzir impostos de forma legal e segura para prestadores de serviços. O Virando a Chave é um oferecimento da Delta Realizações Imobiliárias, conectando pessoas e sonhos e objetivos, superando expectativas e construindo relacionamentos de confiança há 15 anos. Na próxima quinta-feira, dia 23/10, teremos mais um programa imperdível. Fiquem ligados para descobrir quem será o nosso próximo convidado, sempre trazendo informações que fazem você virar essa chavinha no mercado imobiliário. Eu sou a Milena Araújo, o Virando a Chave volta na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, aqui na Mundial FM Web. Um abraço e até lá.